Amém. Somos igreja. Quem somos? Pode sentar. Pode até terminar a live aí. Valeu, galera, que está acompanhando. Que está ao vivo. Mais. Deus te abençoe. Mandei o nosso louvor para a galera. Amigos que estão de longe. E aí a nossa mensagem hoje é: quem somos? Igreja, povo de Deus. Comunidade Batista Atos, 2 anos. E aí eu coloquei a introdução assim, ó: grande é o Senhor. Tudo para que nós vivemos para que a vontade dele se estabeleça. E a partir dessa vontade dele nós vamos trabalhar todos esses quadros hoje que estão espalhados aí. Alguém descobriu. Eu sempre falo, gente. Oh, meu Deus. Oh, eu sabia que era boa. Fernanda. E aí eu queria trabalhar um pouco desses quadros. E a ordem que eu vou falar aqui não é a ordem que eles estão espalhados. Está todo mundo podendo me ouvir? Amém? Amém. Vou economizar minha voz, por causa da minha fonoaudióloga. Tomar água aqui no copinho que a gente fez para o aniversário. Amém? Ministérios. Aí eu vou falar sobre algumas coisas. Ministérios, palavra, louvor e arte. Uma igreja fora da estrutura, servindo a Deus com tudo que somos e com tudo que temos. Mesa. E vou terminar falando de casa, que são algumas das frases que sempre vocês estão nos ouvindo falar, que fazem parte de quem nós somos, do que nos constitui. Primeira coisa são ministério e serviço. E aí a gente colocou logo aqui: traz vida orgânica à igreja. Eu quero ler um texto que está em Efésios 4,16. Desculpa, talvez vocês vão ficar meio assustados. Não precisa já abrir sua Bíblia. Nossa, que diferente, né? Não precisa já abrir sua Bíblia. Pode só prestar atenção aqui na frente. Eu vou ler textos bíblicos, mas eu vou ler em várias versões diferentes. Então, talvez, espero que você não ache ruim eu falar para você deixar sua Bíblia fechada. Se você quiser, você pode anotar. E aí eu vou ler a primeira aqui na versão do Eugênio Peterson. Deus quer que cresçamos, conheçamos toda a verdade e vivamos plenamente em amor, à semelhança de Cristo em tudo. Estamos seguindo a Cristo, que é a base de tudo que fazemos. Ele nos mantém juntos. Sua respiração e seu sangue fluem através de nós, nutrindo-nos para que possamos, com saúde em Deus, sermos fortalecidos em amor. Quando eu estava em casa hoje pensando, e essa semana, quando a gente veio aqui, e a gente trabalhando com essas plaquinhas que tem a ver com a nossa identidade, eu fiquei pensando nessas frases, nessas coisas que a gente viveu. E o que é ministério para nós? Ministério para nós é serviço. Efésios capítulo 4,16 fala que todo o corpo bem ajustado. Mas eu gostei da tradução aqui, ou da transliteração, de como o Eugênio Peterson coloca. Estamos seguindo a Cristo, que é a base de tudo que fazemos. Ele nos mantém juntos. Ele. A gente está aqui como igreja por causa de Cristo. A gente vive em comunhão e a gente pode distribuir e doar amor por causa de Cristo. Sua respiração e seu sangue fluem através de nós. E para mim isso que fala de ministério. Só vale a pena quando algo de Cristo flui através da gente. Quando algo de Cristo flui através da gente e alcança a vida do outro. Quando o outro é edificado pelo dom, pelo talento, pela habilidade que você tem. Quando isso não é usado para um enriquecimento próprio, mas para levar o amor ao outro. Para nós, isso é ministério. Para nós, na igreja, que tem ministérios e serviços,
tem que viver a partir desse fluir de Deus, através do dom que a gente tem. Por isso eu te chamo e eu te falo, que Deus te chamou para fazer, faça. Já falamos aqui, durante o ano passado todo, o que é ser uma bênção? Ser uma bênção só é abençoado aquele que abençoa. Só é abençoado aquele que doa. Só é abençoado aquele que distribui. Por quê? Porque se você não doa, se você não abençoa, se você retém, você é amaldiçoado, porque você se torna escravo daquilo que recebeu. Por isso, meu irmão, agora para frente, desses 2 anos para frente, eu quero usar uma palavra, e eu espero que você não fique triste comigo, eu espero que a gente possa usar muito você. E eu espero que Deus possa me usar muito. Porque é para isso. Isso também é louvor ao Senhor. Qual é o seu dom? Qual é o seu talento? Tem que fluir para a vida do outro. Tem que abençoar a vida do outro. Tem que ser, o sangue que corre na veia e que nos fala de vida, ele circula quando o dom que você tem abençoa a pessoa que Deus coloca no seu caminho. Então, por isso que eu já estou falando, eu já estou pensando aqui como vai ser o nosso futuro. Estou pensando, hoje um irmão me falou, olha, já tem um irmão aqui, vou fazer um negócio para as crianças, minha esposa, já sentei com eles lá e é isso aí. Nós temos tanta gente com tanto talento, com tanto dom, vim para o seu ministério. Deus deu para você para que outras pessoas pudessem usufruir. Deus deu para você para que outras pessoas pudessem ser abençoadas. O que você estudou, o que você sabe, o que você aprendeu, o dinheiro que você tem, a casa onde você mora, é para isso. E é nisso que o Capelete muitas vezes me impressiona, né? Porque eu vou andar com ele, eu tive andando, fui almoçar com ele, e na casa dele moram 30 e tantas pessoas. Falei, nossa, isso aí é ministério. Que se entrega ao outro. Que a partir daquilo que Deus me deu, o outro possa crescer. Eu estou lendo um livro dele agora, e é interessante ele contando para a gente o testemunho, já falei disso aqui. Eles lideravam uma editora chamada Academia Cristã de Bons Livros. E a editora deu uma parada. Por que a editora deu uma parada? Porque uma das irmãs, uma das esposas dos irmãos deu câncer. E aí eles decidiram que todo o lucro que a editora tivesse era para investir nela. E enquanto ela pudesse estar viva, e para estar viva precisasse de dinheiro, o dinheiro da editora era para ela estar viva. Ela faleceu e a editora, por enquanto, está fechada, porque adquiriu uma dívida muito grande. Mas eu fico pensando, e eu creio que Deus olha e fala assim, vale a pena quando a gente tem uma empresa desse jeito. Por isso que quando eu olho para a vida de tantos irmãos, com tantos talentos, com tantos dons, eu penso que nós vivemos muita coisa boa. Mas dá para ver coisas melhores. Quando eu olho para um culto como hoje, cheio, apesar de termos muitos amigos, eu penso assim, toda semana a gente pode celebrar o Senhor desse jeito. Com tudo que a gente tem, com louvor. Eu, inclusive, isso aí é um problema do departamento infantil do André, mas que os meninos podem deixar, quem acha que os meninos podem deixar de estar aqui na frente, adorando a Deus? Levanta a mão. E quem acha que tem que estar aqui, os meninos? E esse negócio que a Clay fez com as crianças aqui, eu chorei. É isso aí, gente. Porque primeiro que para nós o ministério não é dado somente aos adultos. É bom ter vocês aqui. Nós começamos bem cedo na nossa caminhada. Então, que o sangue do Senhor flua através da vida de cada um de vocês, com seus talentos e com seus dons, para que possamos ser fortalecidos. Porque a gente só pode ser melhor se cada um se doar, se cada um exercer aquilo que Deus colocou no seu coração. E tem hora que a gente nem exerce o que Deus colocou no nosso coração, porque tem hora que nem dá tempo. E tem hora que você vai tampar a brecha, tem hora que você fala assim, o que eu quero é aquilo, mas por enquanto a necessidade é essa. Como eu disse, hoje ele está presente
o nosso tecladista que chegou junto em mim. Cadê ele? Vai escutar ali para a esposa. Ele conseguiu fazer aquela recomendação que eu te passei à tarde? Descanse e tal. Você sabe qual que é? Você sabe, você não é bom. Ele conseguiu, espero que você tenha conseguido, que vai ficar mais feliz à noite e os portos inteiros. Porque ele falou que estava muito cansado, eu falei, dá para descansar, você deita na cama, sua esposa do lado, vocês descansam para a glória do Senhor. É só com os casais, nós vamos explicar como é que funciona. Mas o que acontece? É lindo. E pode ser lindo todo dia. E aí é muito legal quando... Esqueci o nome do seu menino. A Evelyn. Se quiser, nós estávamos lá. Está aqui. Gente, essas sacadas de igreja eu acho fantástico. Fora da estrutura é o seguinte, ninguém precisa de fazer prova ou fazer nada. Você precisa de se dispor. E é lógico que vai ter que ter talento, você vai cantar seu desafinado, não tem jeito. Tem que fazer uma aula, alguma coisa. Mas se Deus te chamou, se disponha. E aí a Clay virou e falou assim, amanhã a Evelyn está comigo. Eu falei, que negócio de Deus é esse? Porque é assim que a gente se sente igreja. É assim que a gente se sente parte. Quando a gente está lá, quando a gente faz. É igual a Patrícia que pôs a gente doido hoje por causa do salgado. Você vai receber um salgadinho hoje no final. Aí de repente a Patrícia está fazendo visita para o pai dela. Mas aí a Natália, que se eu não me engano trabalhou hoje, está lá, está buscando um salgado. Eu falo, que coisa linda é isso aí, gente. São ministérios. São serviços que edificam a vida do outro. Você vai comer hoje com a Natália que buscou. Mas a Natália trabalha muito. Mas ela trabalhou, mas mesmo assim ela foi lá, ela se dispôs. Foi lá e buscou, você vai comer. Tem gente que chegou mais cedo. E eu quero dizer para você que tem lugar para você exercer o seu ministério. E se por enquanto não existe o seu ministério, talvez tem coisa que a gente não faça, talvez porque você que não se levantou para falar, dá para a gente fazer isso. Qual que pensa, irmão? Nosso líder. É isso. E aí, as pessoas vão sendo edificadas. Ministério de serviço é o que traz a vida orgânica à igreja. O que é? É o que faz com que a igreja seja um organismo vivo. É o que traz vida. É onde o sangue, é a veia por onde o sangue corre. Isso aqui é ministério. É onde cada um é importante. Porque serve. Porque o que a Bíblia fala é que a gente tem que servir. Porque serve. Porque se entrega. Desde a sua fidelidade com as ofertas, para a gente poder manter essa estrutura, para a gente poder fazer essa festa. E aí você pega o André, e o André sabe como que é difícil para nós. Desde a sua oferta que você dá, a um ensaio que você vai, a uma oração que você faz, a acordar às 6 horas da manhã, porque a Ângela e a Eliane, semana passada, às 6 horas da manhã, foram ver planta, para às 6 horas da manhã dessa semana ir comprar. Mas aí você nem vê, você só vê, você acha que é bonito, vai ser edificado. E talvez, e eu acho isso muito legal, porque eu acho esses negócios de Deus fantástico. Talvez Deus vai falar muito mais com você quando você olhar aquela planta, quando eu pego aqui. Quando eu pego, você está distraído, você está tão mal que você não vê, mas quando você olha para a beleza, você fala, nossa, é um abraço. Isso é tocado em Deus. E eu, graças a Deus, a gente não tem ciúme. É Deus que está no controle, Ele faz do jeito que Ele quiser. Depois vamos receber um bolo cortadinho, que vai vir no nosso preço, que vai legalzinho para vocês, fala, que bacana, que carinho, que Deus mexe com você, Deus fala com você. Que bom isso é igreja. O que a gente quer é que Deus tenha liberdade de usar a minha vida e a sua vida para a glória dEle. E quando é usado para a glória dEle, a gente edifica o corpo. E quando o corpo é edificado, o corpo tem a graça de poder ir lá para fora e abraçar as pessoas que precisam do Senhor. Então, ministérios e serviços trazem vida ao povo. A gente não está competindo aqui. Não é quem é melhor.
Eu não tenho exclusividade de estar aqui na frente. A gente quer servir o Senhor. A gente quer amar, a gente quer viver a verdade. Palavra. Deus falando conosco. E aí nós colocamos estudo e proclamação. Para nós isso é importante. Por isso que toda terça a gente estuda. Por isso que talvez você fale assim, por que tantas pessoas não vão lá? Eu tenho alguns critérios. Primeiro, eu vejo quem vem terça, eu vejo quem está buscando, porque construir é difícil demais. Então, palavra, Deus, e você vai ver na plaquinha, Deus fala conosco também através da palavra. Não só através da palavra. Deus também fala na subjetividade. Eu acho isso muito legal. A academia, lá na academia a gente não consegue explicar isso. Então tem hora que a gente acha até que não é Deus. Mas eu creio que Deus fala. Mas a gente continua tendo que a palavra é um dos principais instrumentos de Deus para se comunicar conosco. Por isso que essa igreja preza a palavra. Por isso que a gente estuda. Por isso que a gente compra livro. Por isso que a gente chama gente para falar para a gente que a gente entende que vai nos edificar. Por isso que, por exemplo, quando a gente falou e a gente entende que a palavra de Deus e a graça comum do Senhor, ela não está só contida aqui, mas tem muita gente que tem muito de Deus para trazer para nós. E é legal a gente ter a palavra de Deus sendo ministrada quando o nutricionista de Deus vem aqui e fala. Quem teve aqui no domingo que a Regiane falou que foi abençoado? Palavra do Senhor. Quando o Anderson esteve aqui e falou, palavra do Senhor. Quando a Ana esteve aqui e falou, palavra do Senhor. Para nós, isso tem importância. E eu espero que você compreenda isso e busque isso para a sua vida. E aqui eu quero ler um texto a partir da Bíblia de Jerusalém. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para, aí eu gostei disso, para instruir. E esse segundo verbo que eles vão colocar aqui, eu achei fantástico. Para refutar, para corrigir, para educar na justiça. E aí eu achei legal esse negócio de refutar e esse negócio de corrigir. Porque nem sempre na nossa caminhada a gente precisa, presta atenção, a gente precisa de correção. E correção, eu não estou falando de correção do que a gente faz errado, mas eu estou falando de correção de rota. Porque na nossa vida, às vezes a gente toma uma rota e a gente acha que é certo, mas tem hora que a gente tem que voltar para a palavra, a gente tem que escutar de Deus, a gente tem que escutar do Espírito para entender. Será que o que a gente está fazendo está certo? Será que o caminho que a gente está andando é o caminho que Deus tem para nós? Será que o jeito que a gente pensa das pessoas lá fora é o jeito certo? Porque nós temos tido essa confusão. Nós temos vivido uma virada, e aí nós temos aqui, graças a Deus, agora a nossa filósofa, nós temos tido uma virada de mentalidade que a gente precisa de correção, irmão. Porque tudo que a gente viu, tudo que a gente viveu, tudo que a gente estudou, aí toda a hermenêutica da Bíblia, todo o olhar que a gente tinha para a Bíblia do século XX, do século XIX, está mudando. E a gente precisa entender, Senhor, através da sua palavra, como a gente lê a palavra do Senhor para entender essa verdade para o tempo que se chama hoje. Porque a doutrina não mudou. Mas o nosso olhar para o mundo tem que mudar a partir do momento que a gente vive. Então a gente precisa de ser uma igreja aberta ao Espírito para falar, corrija a nossa rota, Senhor. Corrija a nossa rota. Porque tem hora que a gente anda com a rota, tem coisas que a gente aprendeu, e isso está lá na frente quando eu vou falar da tradição, tem coisas que a gente aprendeu que foram muito legais, mas não tem a ver com a palavra, tem a ver com a tradição. Então a gente chama de pecado que a Bíblia nunca chamou, e a gente deixa de chamar de pecado que a Bíblia chama. Por isso que a palavra para nós é importante, porque ela nos confronta. Lógico que a gente sabe que esse texto aqui está falando de toda a Escritura do Antigo Testamento. Mas aqui eu estou trabalhando holisticamente. Ela nos confronta, ela nos corrige. E eu sei que isso é difícil para nós, sabe por quê? Porque nós somos um povo teimoso. Porque a gente fala assim, não, é assim que é, e não pode ser diferente. Por quê? Porque ensinaram para a gente, a partir
de uma hermenêutica do século XX, e isso mudou. E aí eu gosto do Calvarte. O que Deus está falando para essa igreja viver agora? Que tipo de amor essa igreja precisa de demonstrar agora? Que tipo de gente essa igreja precisa de acolher agora? Que tipo de minoria está sendo desprezada por todo mundo e a igreja precisa de entender que Deus é amor e sempre foi, mas os nossos irmãos que viveram a partir de uma tradição do século XIX e XX não conseguiram enxergar. Nós temos medo de ser confrontados. Mas a Bíblia nos confronta, a verdade nos confronta, o Senhor nos confronta. Então eu espero que a gente tenha o coração aberto para ser confrontado. Não que a gente quer ser uma igreja de vanguarda, está na frente, a gente só quer ser guiado pelo Espírito. Quem crê que o Espírito Santo de Deus não daqui a igreja? A gente abacalha pra caramba. Nós que estamos aqui, diretores, nós abacalhamos muito, mas o Espírito Santo ainda quer ser aquele que guia a igreja. E se a gente der um pouquinho de liberdade, ele vai fazer isso. E uma das coisas, dos instrumentos que ele usa, é a sua palavra. Para refutar muita coisa que a gente tem dentro da gente como certo ou está errado. Para corrigir rota. Para nos educar, e aí eu gosto dessa palavra, principalmente porque ela diz agora. Para nos educar na justiça. E aí eu quero tomar emprestado uma palavra do Rafa, porque ele sempre diz isso. O caos que está instalado no mundo e no Brasil é por causa da injustiça. E se a gente tem a palavra que traz justiça, nós vamos começar a brigar por justiça. Nós vamos brigar por justiça para todas as pessoas. Para aqueles que pensam como nós e para aqueles que não pensam como nós. Como certa vez, na Carta Capital, tinha um artigo, uma entrevista com o Ricardo Gondim, que todo mundo desceu de pau no Ricardo Gondim. Mas eu achei o texto fantástico. Depois a explicação do Ricardo Gondim, mais fantástica ainda. Quando eles chegaram no Ricardo Gondim, falaram com o Ricardo Gondim assim: porque no seu texto você estava brigando e falando que, e aí, espero que você não escandalize, mas que os casais homoafetivos, eles tinham direitos. Aí o Ricardo Gondim falou assim: é verdade, eu luto por justiça. E se eles estão juntos, eles têm direitos. Eu posso discordar da prática, segundo o que o Ricardo Gondim fala, mas eu nunca vou ser injusto com os direitos. Isso é coisa para a gente pensar. Isso é coisa para a gente analisar. Isso é coisa para o nosso aniversário para a gente falar assim: não vou mandar igual o menino, porque tem 2 anos, e seguir a tradição. Nós vamos pensar ou repensar todo o nosso pensamento a partir do que o Espírito está fazendo hoje. Palavra. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para instruir, para refutar, para corrigir, para educar na justiça, conforme aqui a Bíblia de Jerusalém. E aqui eu quero tocar num outro quadrinho nosso que está espalhado aí: louvor, arte. E aqui eu acho que é fantástico. Porque aí, quando a gente trabalha com arte, talvez, a gente esquece de uma das coisas mais lindas. E aí talvez essa é a minha bronca com o movimento pós-moderno, que começa lá com o modernismo também, que nós estamos tirando a beleza da arte. Para mim, a arte tem que ter beleza. A gente pega um disco, faz tal e... Não, a arte tem quem evoca, pede sentimento. E tem gente que acha que sentimento não é de Deus. Deixa eu falar para você. Esse negócio de sentimento é de Deus, gente. Graças a Deus que esse negócio de sentimento é de Deus. Prazer é de Deus. Foi Deus que nos doutou. Nós somos, e a gente vai chamar isso na teologia de atributos comunicáveis de Deus. Esses sentimentos que a gente tem, foi Deus que nos comunicou. E, desculpa, talvez contrariando o pensamento de alguns que iam pensar que eu falaria o contrário, mas Deus também fala conosco a partir e através dos sentimentos, como aconteceu com os profetas lá no Antigo Testamento. Quer seja de alegria ou de tristeza. Não, mas o pessoal está carnal. Não, a gente sente. Queremos o teu nome engrandecido. Rapaz, eu escuto uma música dessa aí. Hoje eu estava lá em casa à tarde preparando a administração. E duas músicas que eu fiquei escutando toda hora. É o da casa, porque quando ela veio igual... E essa.
porque me fez lembrar de toda a história que a gente viveu desde a nossa infância. E agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Mano, não tem como o André falar, você não pode cantar, que eu tô feliz. Tô demais, pai. André deve estar ali assim, esse menino tem que parar. E aí? Mas isso não mexe com a gente. Isso mexe com quem conhece, mexe. Aquela canção da casa, meu irmão, a gente, quem está aqui desde o início, olha para aquilo e fala assim, é nossa. Eu vou mandar um zap com uma pessoa que eu conheço em comum, com o Baruque, e vou falar assim, fala pro Baruque que essa música foi roubada, era a gente que tinha que fazer. Eu vou mandar pro dos anjos, fala pro Baruque que ele vacilou, que não pode fazer, Deus não gosta que rouba. Que é a nossa história. Não é a nossa história, é a nossa história de vida. Quem nunca passou por isso? Não mexe com a gente. Deixa eu falar com você, Deus também pode estar nisso. Não que ele esteja só nisso, mas Deus também pode estar nisso. E aí eu peguei o Salmo 150, e de 1 a 6, aí eu fiz. Aí aqui não é de Bíblia nenhuma. Aí é uma livre interpretação minha, e eu brinquei com o início das frases dizendo assim: louvai-o no santuário, louvai-o porque ele criou todas as coisas, louvai-o por todos os seus feitos, louvai-o porque Deus é grande. Louvai-o com trombetas, louvai-o com guitarras, louvai-o com atabaques, louvai-o com aculelês, louvai-o com danças, louvai-o com teatro. Todo ser que respira, louve ao Senhor. E aí, por que eu coloquei aculelê? Porque eu me lembrei de um dia que não tinha ninguém para tocar. Rafa estava trabalhando, Jonatas estava trabalhando, não tinha ninguém para tocar. Infelizmente não está aqui hoje porque ele está passando mal, mas aí o Reginaldo falou assim: eu toco aculelê. Eu prefiro não tecer comentário sobre isso. Eu prefiro não tecer comentário sobre eu toco, porque é muito forte essa palavra. Mas aí ele veio, irmão. Aí ele veio, eu falei assim: eu vou tocar a bateria, você toca a aculelê. Segurei a onda. O meu primo até falou: você segurou a onda. Aí eu segurei a onda e nós tocamos a aculelê. E aquilo foi lindo para mim. Eu falei: Deus, que sentimento, que coisa linda. Ele serviu ao Senhor. Assim, ele toca assim. Mas que coisa linda, isso é louvor. Isso é louvor. Que coisa linda as crianças aqui hoje. Nós somos uma igreja que é a favor da arte. E nós estamos nessa casa, mas amanhã, no futuro, se Deus nos levar para um outro lugar e tiver mais paredes, nós queremos encher essas paredes. Nós queremos voltar com o que a gente perdeu com o protestantismo, que foi tirar a arte de dentro da igreja, a pintura de dentro da igreja, porque isso é lindo, porque isso é cristão. A mão livre, né? Hã? A mão livre ali, ó. Aqui, que coisa linda que as pessoas fizeram aqui. Mas a gente quer voltar a ter pintura, ter, de repente, a via sacra, como nós temos a história contada, porque na Idade Média, a maioria das pessoas sabia ler. Então, quando você entrava dentro de uma igreja, o pai que não sabia ler falava assim: Jesus te ama, eu vou contar para você a história de Jesus. Aqui, ele morreu por você. Aí terminava com a morte de Cristo. Aí mais tarde, a partir da década de 70, com a teologia da libertação, onde meu colega estuda lá, trabalha na teologia da libertação, foi colocado mais um quadro na via sacra, que é a ressurreição. Por isso que eu estou gostando muito da teologia da libertação. Gosto de algumas coisas que são complicadas, mas eu acho interessante. A arte. Deus grande. Louvar a Deus com tudo que a gente tem e com toda a diversidade de talento, de dom que a gente tem. Eu oro para que um dia Deus traga a gente aqui que faça poesia. E aí, no louvor, a gente escute uma poesia. Já pensou?
uma noite de um sarau, louvar ao Senhor, evocar sentimentos que estão escondidos dentro da gente, mas que são espiritualmente lindos, que nos conectam, que nos ligam ao Senhor. A arte para nós é algo importante, o louvor é algo importante. Por isso que vale a pena investir. Hoje nós estamos aqui, essa caixinha do Vandim e aquela é do Vandim. Mas se Deus quiser, nós vamos melhorar, porque a gente quer melhorar a questão do som, por quê? Para poder louvar com a arte, para poder oferecer o melhor ao Senhor. E eu achei muito legal, porque a gente está tentando fazer isso e o pessoal está correndo atrás. Próximo quadrinho, e esse aqui, no início foi muito caro para mim, porque meus amigos, gente boa, gente fera, inclusive me criticou. Me criticou não como para me destruir, mas para você não pode. Essa frase vocês não podem usar, porque essa frase não é legal. E aí o pessoal que está desde o início sabe disso. Uma igreja fora da estrutura. Essa frase deu problema. Porque falou, que é isso? Você está falando, toma, não usa isso, você vai expor isso, porque quando inclusive a Ângela e o Douglas tiveram a ideia de fazer para a gente os adesivos do carro, eles colocaram, comunidade de Atos, uma igreja fora da estrutura, um amigo meu. Palhaçada, o que é isso? Aí eu falar com ele assim, não tem como você saber, sabe por quê? Porque só a gente sabe que nós estamos vivendo isso. Não é uma afronta, não é porque a gente acha que é melhor. E aí você vai pegar um quadrinho que vai estar dizendo o seguinte, que nós cremos na ortodoxia. O que é a ortodoxia? É a doutrina perfeita, é a palavra correta. E nós queremos viver a ortopraxia. O que é ortopraxia? É a prática correta, que hoje eu vejo, nos faz muita falta nas comunidades. Deus é amor, irmão. Deus ama as pessoas. E como é que a gente quer viver prática correta desejando a morte do outro? Como é que a gente quer viver prática correta desejando a justiça para o outro? Só porque o outro pensa diferente de mim. Então a gente conhece uma doutrina legal, mas a gente tem uma prática diferente da doutrina. Então, para nós, uma igreja fora da estrutura é tentar viver em todos esses ambientes, uma vida que honre ao Senhor. E para isso a gente crê, e aqui, se você vai ver o quadro embaixo depois, nós vamos colocar o seguinte, que nós cremos, a gente entende que a tradição é boa, mas não é santa. Tradição é coisa legal, coisa que a gente aprendeu, coisa que veio lá dos pais. Tem coisa que é legal. Eu estou brigando um pouco com o Agostinho, na minha mente agora, eu estou brigando por causa do pecado original, mas isso aí mais para frente a gente trabalha. Mas a tradição é boa, mas ela não é sagrada. Então, estar fora da estrutura para nós significa uma igreja que vai buscar ser guiada pelo Espírito a despeito de toda a tradição. Uma igreja que vai querer ser guiada pelo Espírito, e isso traz confusão, porque toda igreja que tentou fazer isso ao longo da história foi perseguida. Foi. Qualquer igreja que se levantou contra a tradição foi perseguida. Eu gosto da história da igreja, de aula. Tem pessoas que já deram aula de história da igreja. Quando você vai lá para os pré-reformadores, qual foi o problema da pré-reforma? Lutar contra a tradição. Falar o seguinte, vocês leram alguma coisa errada, vocês interpretaram alguma coisa errada, e não é assim que Deus age na história. Então, a igreja fora da estrutura para nós é uma igreja que está aberta para essa ação do Espírito Santo para esse tempo, para essa época. Sem, contudo, deixar a ortodoxia, porque a gente quer que a doutrina é correta. Sem, contudo, deixar a ortopraxia, ou talvez tentando viver a ortopraxia, que é o que a gente menos vê em muitos dos nossos irmãos. Porque ensina o que é certo, mas só faz o que é errado. Então a gente quer tentar aprender o que é certo e viver o que é certo. E viver o que é certo, muitas vezes, é entrar em conflito direto com a tradição. Porque a tradição fala assim, tem que ser esse e esse. Aí a gente fala, opa, a gente de repente começou a pensar, não pode! Você tem que beber só água, não pode! Você para não entrar em detalhes, para não escandalizar. Opa, isso aí é errado! Aí
não pode tomar mais suco, não pode... Então a gente tem que... A tradição diz uma coisa, o que a Bíblia ensina? O que a ortodoxia ensina? E eu sei que isso parece ser complicado, eu sei que isso parece ser duro para a gente, mas a gente está querendo enfrentar isso de frente. Por isso que um dos lemas nossos é uma igreja fora da estrutura. Não inclusive porque a estrutura é má, mas a gente precisa entender que estruturas servem por um tempo. Presta atenção no que eu estou te falando. Não existem estruturas eternas. A estrutura do Antigo Testamento, aí, esses dias eu conversava com o irmão, eu estava andando com o irmão, e a gente estava, fala mano, eu estava andando com o irmão, e a gente estava conversando sobre algumas questões dos judaizantes, e o irmão estava me falando por que algumas pessoas vão para o lado dos judaizantes, e começam a celebrar, aí a gente deixa, aí a gente não celebra mais Natal, não celebra mais aniversário e tal, que faz parte de uma outra estrutura. Porque eles sacralizaram a estrutura. Porque eles leem o texto bíblico e leem o texto bíblico falando assim, esse é mandamento perpétuo. E eles não entendem que naquele tempo, mandamento perpétuo é até que se estabeleça o fim dessa era. Como eles não veem isso, eles falam, a gente tem que fazer isso sempre. Fora da estrutura é pensar fora da caixa. Fora da estrutura para nós peraí. Vou pegar um livro do Scott. Fantástico, assim que você deve ler. Ouçam o Espírito, ouçam o mundo. O que Deus está falando? Como é que está agora? E aí eu quero ler um texto aqui. Mateus capítulo 16, versículo 18. Aí eu quero pegar a versão da Bíblia Tebe. Eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E aí eu acho isso aqui fantástico. Eu acho essa interpretação linda. E a potência da morte não terá força contra ela. Contra ela quem? Contra essa igreja. Que é edificada a partir de quem? De quem que... A igreja vai ser edificada a partir de quem que o texto está falando, gente? De Pedro. Isso é muito legal. Nossos irmãos, vou chamar de irmãos, nossos irmãos romanos estão certos. É a partir de Jesus. Jesus está falando assim, é com gente como você que eu vou edificar a igreja. É com gente como você que não é perfeita. É com gente como você que tem defeito. É com gente como você que às vezes fala o que não deve ser falado. É com gente como você que é sanguíneo. É com gente como você que eu vou edificar a minha igreja. Gente que erra, gente que não acerta sempre, é isso que Jesus está falando. Mas existe uma potência, eu vou derramar um Espírito sobre você, eu vou derramar um Espírito que vai te guiar a toda a verdade, e essa potência vai fazer que você vença as coisas. Pedro, quando ouviu isso, não entendeu. Mas lá no dia de Pentecostes, ele deve ter falado, já sei do que ele estava falando. E aí a tradição vai dizer que ele morre por Jesus, o que negou morre. E quando ele morre por Jesus, aquele que perde a vida ganha. Então ele vence a morte. E ele venceu a morte. E o Espírito dele chegou até nós e nos edifica. Isso é lindo. Ele vence a morte em Cristo. E o Espírito dele chega até nós. E no dia da ressurreição nós vamos estar juntos. Que coisa linda. É com gente como você que Deus edifica a igreja. E as portas do Hades, da morte, não vão ter força para deter. Sabe por quê? Porque depois da morte, a gente aguarda a ressurreição, mas uma coisa resta, o testemunho. Isso é muito legal. Quem que conhece a história de Pedro quando andou com Jesus? Que foi chamado, que Jesus mandou lançar a rede. Quem aqui já leu isso na Bíblia? O testemunho ficou. Ser lê, ser edificado. É com gente igual Pedro que Jesus quer edificar a igreja. Esse negócio é revolucionário na minha mente. É uma bola com gente que acerta, mas também gente que erra. Mas que tem coração e se entrega e depois se arrepende. Porque aquele que arrepende alcança. Que coisa linda. Por isso que para nós
muitos a gente quer ser uma igreja fora da estrutura. Porque aqui a gente não tem medo de quem você foi. Olha, eu fiz isso. Beleza, eu também fiz um monte de coisa. Mas eu quero servir ao Senhor. Eu estou aqui, então eu falo, tem que servir, filho. Oh, mas você é doido, esse menino aqui, você sabe quem ele foi? Olha, você nem sabe se ele mudou. Meu irmão, deixa eu te falar aqui. Eu sei Deus. A gente tem discipulado, a gente tem possibilidade. Não é bagunça. Mas tem coisa que eu consigo com Deus. Gente, Fernanda de novo. Ela sabe que eu não gosto que me desculpou. Ela vai de costas. Oh, meu bem. O que, filho? O que, neném? Mamãe, né, meu bem? Mamãe me disse. Ontem ela não trouxe ele. Hoje ele tá falando, tá vendo, mãe? Gente como você, como eu, como você. Foi com gente como Pedro que Deus edificou a igreja. Outra frase nossa. Servindo a Deus com tudo que somos e com tudo que temos. E aqui eu peguei, espero que você não escandalize muito, o texto da tradução do Novo Livro. Mantenham em vós, olha que coisa legal, eu gostei dessa tradução. Mantendo em vós esta atitude mental que houve também em Cristo Jesus. Esse negócio é uma atitude mental. E aí eu dei 3 pontinhos, que mesmo tendo a forma de Deus, e aí vem um tema teológico que eu gosto muito, ele se esvaziou. Ele se esvaziou. Servindo a Deus com tudo que somos e com tudo que temos, é aprender a entregar tudo. É aprender a se esvaziar. É aprender a falar, Senhor, usa-me para a tua glória. E quando a gente se esvazia, e é difícil se esvaziar. Sabe por que nós temos tanto problema? Nós temos problema. Você que está visitando a gente aqui tem problema. Porque nós somos cheios demais. Quando a gente se esvazia, a gente se alegra com a vitória do outro. Eu conversava com o irmão esses dias, com a irmã esses dias, ontem, depois da festa, de que ela passou por um problema sério. E eu falava para ela assim, o problema dessa pessoa não é porque essa pessoa, é porque essa pessoa, ela quer te ver bem, só não quer te ver melhor do que ela. E nós temos esse problema. Irmãos, eu oro, eu espero que Deus traga muita gente boa para perto da gente, muito melhor do que a gente. Porque é só a gente que ganha. Gente que estuda mais, que prega mais, que dá aula, que faz tudo. Eu falo, que beleza! Olha como é que é para nós. Mas só pode ser cheio do que Deus deu ao outro. Presta atenção no que eu vou te falar. Você só pode ser cheio do que Deus deu ao outro se você se esvaziar daquilo que você tem. Não é deixar de ter. O que eu quero dizer é o seguinte, é quando a gente age sem preconceito. A igreja trabalha a partir do preconceito. Então, de ver o que estudou, o que fez. Aí, quando você vai escutar outros, fala, ele não sabe nada. Você se esvazia, você fala, opa, vai dar para crescer, vai dar para aprender. Se esvaziar. E eu queria, talvez cometer um erro aqui, depois vocês me corrigem. Mas eu penso que Jesus, enquanto Deus se esvazia de todo o seu poder, de toda a sua glória, e do conhecimento eterno que ele tinha, para que na vida ele pudesse se encher de Deus também a partir do outro. Quando a mãe dele e o pai dele iam ensinar a Bíblia para ele tinha que estar vazio para ele poder entender a Bíblia a partir da ótica de quem é humano, de quem está aqui na terra, de quem vive o que a gente vive, de quem sofre o que a gente sofre. Não que Deus não sofra, mas estou fazendo um pensamento só para a gente poder entender esse esvaziar. Aí ele começa a entender a dor a partir da gente, porque ele se esvaziou.
o sofrimento a partir da gente, porque ele se esvaziou. A vontade de Deus a partir de nós, de como que é difícil, né? Ao ponto dele falar assim, vou fazer a sua vontade. Aí ele não fala isso, ele fala assim, seja feita a sua vontade. Só vou falar isso que a gente se esvazia. E é lindo. Por isso que é servir a Deus. Por isso que a gente tem essa frase, servindo a Deus com tudo que somos e com tudo que temos. Quando você está vazio, você entrega tudo. Você doa. Você dá. E aí a gente não tem problema. Não tem problema de ordem nenhuma. A gente não tem problema de necessitado, porque se tem um necessitado, alguém se esvaziou e doou. A gente não tem problema, pode estar juntando, fazendo vaquinha para tentar comprar o som. Não, a gente está aqui, vamos todo mundo. A gente não tem problema, de repente, de ajudar alguém que está em necessidade de construir uma casa, porque está todo mundo se esvaziando. Lembrando do texto também que a gente vai, que mais tarde nós vamos ler aqui, que é: entre eles não havia necessitado. E, por último, eu quero falar de dois conceitos lindos para nós. E é difícil colocar, todos são importantes, mas desses dois é difícil de falar qual que eu falo primeiro, qual que eu falo último, para não falar que um dos dois é maior. Mesa. Mesa para nós. Mesa para nós é mais do que palavras. Você vai ler isso no quadro lá embaixo. Mesa para nós é um conceito. E aí eu quero ler uma Bíblia, uma tradução na Bíblia judaica completa do David Easton, sei lá, não sei ler direitinho isso. E aí eu quero ler o texto que está em Lucas 6, 36, 7, 36 e 38. Talvez eu não estranhe o texto, mas é assim, ó. E aí eu não vou ler o texto completo, porque eu coloquei pontinhos, senão tomaria muito tempo, mas você pode ler de sua casa. Um dos purushim convidou, ou um dos fariseus, convidou Yeshua para comer com ele. Tomou lugar à mesa. Jesus tomou lugar à mesa. Uma pecadora, eu acho esse negócio fantástico, uma pecadora, sabendo que Jesus estava na casa do purush, foi para lá, pôs-se atrás dele, junto aos seus pés. Agora olha que coisa linda. E chorou até suas lágrimas começarem a lhe molhar os pés. Ela enxugou com seus próprios cabelos, beijou-os e derramou perfume sobre eles. Esse negócio de mesa é legal. E por que eu usei esse texto? Porque nesse texto, a mesa era reservada aos que têm dignidade. Quando um banquete era feito, e se esse banquete fosse feito publicamente, quem ouviu podia ir. Mas quando você chegasse nessa casa, você tinha que ficar longe da mesa, porque a mesa era reservada para os convidados de honra. E o convidado de honra é aquele que tinha a primazia da palavra. E nós vamos pregar sobre esse texto, eu ministrei sobre ele, a gente volta a falar sobre ele depois. E eu gosto muito do que Tiberio explicando esse texto. Mas tinha uma mulher que era pecadora. Eu acho que essa mulher chamava Juliana. Eu acho que ela... Não sei. Eu tenho essa impressão. Que não teria lugar à mesa. Esse tal de Juliano não teria lugar na mesa. É o menino que não presta. É o menino sujo. É o menino poluído. Mas ele, em algum momento, ele encontra Jesus. E quando ele encontra Jesus, ele sabe que Jesus vai para um lugar, ele vai atrás de Jesus. E ele sabe que ele não pode chegar na mesa, porque não é uma pessoa de honra. E ele vai aos pés do Senhor. E ele vê que o Senhor está sendo desonrado. Um dia a gente estuda esse texto. Por que ela chora? Porque a pessoa desonrou Jesus. Jesus fala isso mais tarde. Eles beijaram Jesus, eles lavaram os pés de Jesus.
Eles chamaram Jesus lá para uma pegadinha, eles queriam tirar Jesus. Eles queriam humilhar Jesus, eles queriam ridicularizar Jesus. Esse é o intuito do fariseu chamar Jesus para a casa dele. Inclusive ele até desconfia de Jesus. Ele fala assim, Jesus não é um cara top não, porque o texto fala assim, se ele fosse profeta, ele saberia que está pegando no pé dele. É que ele esqueceu que na mesa de Jesus cabe todo mundo. A todos quanto o recebeu, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Então na mesa de Jesus não importa o seu passado, importa a sua decisão de querer andar com ele. Na mesa de Jesus, cabe fariseu, cabe publicano, cabe até Juliano. Rapaz, eu vou falar com você, fui demais nessa. Galera, tá gravando, eu acho. Cabe. Quando ela chega aos pés do Senhor, Jesus a recebe. Meu irmão, isso é lindo, Jesus recebe. E sabe o que essa pessoa faz? Essa pessoa adora ao Senhor. Adora. Ela se põe abaixo. Ela se coloca. E ela vê que eles estão tentando tirar Jesus. E lá só tinha gente importante. Ela fala, eu não posso chegar na mesa, mas eu posso chegar aos pés. E Jesus a recebe. Eu quero te dizer que na nossa mesa cabe todo mundo. Por isso que todo final de reunião, que a gente quer fazer dessas reuniões culto, a gente tem mesa. E por isso que a gente insiste em fazer com tudo que entra aqui. Por isso que a gente não quer cobrar nada. Porque na mesa de Jesus, vem e come, vem e beba. Se você honra ao Senhor, o Senhor te coloca sentado do lado dele. Por isso que esse conceito para nós é importante. Ela chega, não vou pregar, senão vou entrar muito no texto, não é a nossa pretensão, mas ela tira o símbolo da sua feminilidade e ela usa os seus cabelos para lavar os pés, para enxugar os pés do Senhor. É legal porque tem um texto que o pessoal critica Jesus, porque na mesa dele, ele sentava na mesa com publicanos e pecadores. Só que o pessoal não entende que quando Jesus chegava, a mesa dos publicanos e pecadores não era mais a mesa dos publicanos e pecadores, era a mesa do Senhor. Esse negócio aqui louco. Eu só não entendi. Ele está sentando na mesa, você não está entendendo? Quando ele sentou, aquela mesa foi transformada na mesa do Senhor. E ele abriu o coração para todo mundo. Voltando no que eu falei depois. E ele queria aprender com todo mundo. Enquanto homem, ele não tinha onisciência, nem onipotência e nem onipresença. Ele sentava na mesa, não só para ensinar, mas ele também ouvia. Mesa do Senhor é lugar de partilha. Mesa do Senhor é lugar onde os iguais sentam, comem junto e se amam. Por isso, para nós, mesa é um conceito importante. E esse é o último que eu vou estar tratando agora. Casa. Esse, para nós, é fantástico. Quando o nosso grupo cresceu um pouquinho, que a gente quis alugar um lugar, a galera começou a procurar galpão. Você pode perguntar para o pessoal que está desde o início. André, Leila, Hilton, a galera toda lá estava assim, nossa, e começou a procurar galpão. Vou perguntar para eles. Um galpão, eu preciso de um galpão, eu preciso de um galpão, e procurou daqui, procurou dali, olhou dali. Aí eu falei assim, nossa gente, eu estava afim, eu queria que fosse uma casa. Mas casa, porque ele está falando uma casa, eu acho que a casa ia ser fantástico para nós, porque tem a ver com um tipo de vida, com um tipo de comuna, com um tipo de comunidade que a gente quer viver. Então a gente começou. Irmão, você não vai acreditar. Você pergunta o André e a Leila que moram aqui na rua. Uma semana, eles passaram aqui, viram aqui, alugam, entraram em contato com o dono. O dono falou que ia alugar para nós.
me procurou. A gente conversou com ele. Ele falou assim, vai pro seu nome. Posso lugar do seu nome. Eu falei, tora. Tá na internet, se alguém quiser me ajudar, tá inteiro. Eu falei para ele assim, não, eu posso lugar do meu nome, mas não tá sujo. Não tem como, eu tenho uma dívida que eu não consigo pagar, porque não tem mais a mesma condição. Inclusive, eu até acho que os irmãos do banco estão me procurando para ministrar, porque estão me ligando toda semana. Eu acho, eu tenho. Não, eu vou. Assim que eu estou falando, só como eu vou chegar lá. Eu acho que eles querem ministrar, não, mas assim que eu puder, você fala que você não quer, não, mano, porque eu posso. Você fala que você dá, não, mas eu não tenho. Aí, ele falou assim, aí o dono falou o seguinte, não tem imobiliária não, eu alugo direto com o senhor, o seu nome. Eu falei, ué, o negócio aí é diferente. Aí ele falou uma coisa, ele falou assim, eu e minha esposa somos crentes, e a gente estava orando para Deus mandar alguém para alugar essa casa, e foi vocês, como eu não posso dizer. Aí uma noite eu chamei a galera e reuni. Douglas veio, uma galera que veio, eu falei, galera, tem essa casa para a gente alugar. Na época nós começamos com 1.500 no ano passado. Eu falei, gente, vamos alugar? Não é eu que vou alugar. Vamos alugar? A galera veio, olhou, falou que a gente ia fazer tudo, não mexendo em nada. Não ia mexer na escala para aumentar, colocar rede, negócio todo. Vamos alugar aquele entusiasmo todo e tal. João, Daiane, todo mundo aqui à noite, a gente orou no lugar. Em uma semana a gente conheceu o seu Márcio e a esposa, alugamos a casa e ficou disponível para nós. Mês atrasado ele me ligou e falou assim, pastor, não tem como você ficar lá pelo menos uns 30 anos, não. Vocês são bons demais. Mas por que eu estou falando disso? Porque para nós casa fala de proximidade, fala de aconchego. Por isso você vai ver uma plaquinha lá embaixo falando que para nós, a gente se reúne como igreja em qualquer lugar. E esse lugar que a gente reúne, que a gente chama de casa, só é igreja porque a gente está aqui, porque a gente está junto. Casa fala de proximidade, de proteção. E aí você vai estranhar porque eu não falei de coisas espirituais, mas eu falei assim, lá no nosso texto. Proximidade, proteção, bons papos e crescimento. E aí eu quero pegar um texto, está lá no meu carro da Bíblia, Vida Nova, que eu dei para minha mãe em 96, depois eu tomei e dei para ela outra. Falei, mãe, não tem mais dessa Bíblia sendo publicada? Eu vou te dar a Bíblia da mulher no lugar e tive só me dar a Vida Nova de volta, que a que eu tinha foi perdida. Ela, não, amém. Aí eu dei para ela uma da mulher top, cara, caríssimo, muito mais, 10 vezes mais caro. E aí eu peguei a Vida Nova, aí eu fui lá e imprimi. E o texto fala assim, e aí vai ter os pontinhos, está direto. Atos 2, 42 a 47. Perseveravam na doutrina, na comunhão, havia temor, muitos prodígios e sinais. Todos os que creram estavam juntos. Tinham tudo em comum. Distribuíam, caso alguém tivesse necessidade. Perseveravam unânimes. E aqui eles chamam de templo, a gente chama de casa. Partiam pão de casa em casa. Havia alegria e singeleza e simplicidade de coração. E nessa casa, eles louvavam a Deus. E é o que a gente está tentando viver. Simples. Cada um nessa casa servindo ao Senhor com o seu ministério. Cada um dessa casa absorvendo e trazendo palavra. Cada um nessa casa louvando a Deus através da arte. Cada um dessa casa entendendo que a gente vive fora da estrutura, mas dentro da ortopraxia e da ortodoxia. Cada um dentro dessa casa servindo a Deus com tudo que é e com tudo que tem. Cada um dentro dessa casa podendo sentar à mesa e olhar no olho do outro e dizer: que bom é ter você aqui, meu irmão.
somos casa do Senhor. É isso que a gente está comemorando hoje. 2 anos buscando viver como casa do Senhor. E eu sou feliz em Deus de poder viver isso. Eu sou feliz em Deus de poder, há um ano atrás, sentar com o Tiago, a gente conversando, quer dizer, eu mandando um negócio para ele. Ele ir no trabalho, de madrugada, aquele trabalho, não sei se você estava no ônibus, e eu falei assim, e aí, Tiago, o que você está achando? Aí ele falou comigo assim, agora vai voltar com um pouco, mas minha esposa está cantando, minha filha está feliz, e eu achei que nunca mais eu ia viver isso dentro de uma comunidade. É bom a gente estar aqui. Mas quando a gente está nervoso para brigar com músico, igual eu fiz com o Wagner nesses tempos, fui lá para fiquei nervoso, fui lá para casa dele brigar com ele. Não, mas está bem que você está aqui, isso é casa. A gente acerta, a gente erra, a gente vacila, mas a gente é família. Isso é casa para nós. E é muito bom poder estar aqui com você hoje. É muito bom estar nessa casa. E essa casa está para além dessa construção que a gente consegue ver. E eu queria que fosse primeiro uma casa, porque daqui para frente, se um dia a gente for para um outro lugar, independente do lugar que a gente for, nós vamos chamar de casa. Teve um dia que a Regiane precisou do liquidificador e a Dai falou com a Regiane assim, não, vamos pegar o liquidificador da nossa casa. Aí a Regiane falou assim, vamos ligar para o pastor. Aí a Dai falou assim, não precisa não, porque a casa é nossa. É só ter responsabilidade. Mas ela ligou. Porque a Dai falou que precisava. Eu falava assim, inclusive não precisava, porque a casa é nossa. Que é lugar de partilha. Que é lugar de entrega. Não é perfeito. Nós não somos o supra-sumo. A gente não pode chegar para alguém e falar assim, vem congregar com a gente, porque aqui é top. Aqui não tem nada, a gente não pode. Mas a gente está tentando ser casa. Casa de Deus. E a Bíblia fala que Deus escuta as orações que são feitas em lugares como esse. E eu creio que Ele está escutando a nossa. E eu creio que Ele está escutando a sua. Simples, fácil, tranquilo? Não. Ainda existem muitos desafios. Ainda existe muito a melhorar. A gente ainda erra muito. A gente ainda tem que se aperfeiçoar em muita coisa. Mas está valendo a pena viver isso. E eu queria falar para você que nos convida, muito obrigado. Mas eu queria falar para você que escolheu estar aqui. Está valendo muito a pena viver isso com você. Está valendo muito a pena viver isso com vocês. Está valendo muito a pena. No da semana retrasada, meu irmão Euler terminou o culto, ele virou para mim e falou assim, hoje foi diferente. Eu só nunca mais vou esquecer esse dia. Eu cheguei lá em casa, eu chorei e falei, poxa, vale muito a pena. Vale muito a pena pedir às meninas, quando terminou ontem, que estava gritando, e vieram, só que você vê que a espontaneidade, a felicidade, é casa, e aí Raquel e Regiane, e eu não sou escandalosa não, estou só aumentando um pouquinho. Eu falei, vale muito a pena, gente, que isso? Isso aí. É isso aí. E talvez você está ouvindo isso aqui hoje. E eu queria fazer um apelo, eu não queria que você levantasse a mão, eu não queria que você viesse aqui para frente. Eu não queria falar para você, eu queria fazer um apelo. Talvez você está ouvindo isso aí, e talvez você é daqui, ou talvez você não é daqui e está solto por aí. Tem lugar. Essa casa é sua também. Pode chegar. Essa casa não é de quem começou há 2 anos. Essa casa é de todo mundo.
A gente quer ser guiado pelo Espírito, mas é para todo mundo. Há lugar na mesa, há lugar na casa, há lugar para você viver em Deus que você entende que nunca viveu, ou reviveu que você já viveu. Vai ficar esse negócio. Eu quero marcar com essas meninas para dançar no louvor um dia. Imagina essas meninas dançando no louvor de novo. Há lugar na casa para poder tocar com Cristo. Há lugar na casa para a Lécia que veio aqui hoje. E a gente vai orar por ela, porque vai passar por uma cirurgia, se não for pela terceira vez. E aí ela chegou aqui hoje, e essas coisas que eu acho linda, e ela viu as meninas, e de alguma forma, que eu não sei como é que ela faz isso, a Cleia arrumou uma roupinha para ela. A Bruna arrumou uma roupinha para ela. E aí ela chega e aí isso marca. Isso é legal, isso é casa. Há lugar na casa. Há esperança na casa. Há perdão na casa. E eu preciso de muito perdão. Porque eu erro demais. Então há perdão na casa com a galera que anda mais perto de mim. Fala, não sei que aguentar o dia desse jeito. Obrigado, gente. Obrigado do fundo do meu coração. Eu queria te convidar para ficar de pé. Nós vamos terminar. Deixa eu dar parabéns. Nós vamos terminar com essa canção. Chamar a galera do louvor. E a gente cantar junto isso. Eu quero agradecer ao meu amigo Fabiano que está ali hoje. Foi muito bom. E essa casa é sua. Sei disso. Amém. Te amo, querido. Amém? Galera, daqui a pouco nós vamos descer para continuar lá embaixo. Eu queria terminar com a bênção apostólica aqui. Vamos lá. Que a graça de Deus Pai, que as doces consolações do Espírito, que o amor inconfundível, imensurável, inigualável de Jesus seja sobre nós, seja sobre a sua casa, seja sobre a nossa família, para a glória da Trindade. Amém. Há lugar na casa. Fui convidado à mesa, traguei minhas defesas e vim reconhecer. Comigo eu trouxe amigos, felizes ou feridos, gente que escutou esse chamado e aceitou. E é tão bom saber que há lugar aqui. A graça nos chamou pra mesa do Senhor. Há um lugar na casa, há perdão na casa. Quando estamos juntos, nosso encontro é casa. Se Deus traz a esperança na casa, recomeço na casa. Reunidos nele, nosso encontro é casa. De Deus Amém? A gente pediu o seguinte, vamos fazer o seguinte. Pega as suas coisas, vamos pegar todos os nossos... Vamos tirar todas as cadeiras, para a gente não ter nenhuma barreira entre nós. Porque essa é a nossa casa. Então, a gente está todo mundo junto. A gente pode orar com
doar tudo que é e tudo que tem. Que cada um possa servir com o ministério que o Senhor chamou. Que cada um, Senhor, possa desfrutar a mesa e da mesa, e sentar à mesa, servindo como igual e amado por Ti. Que cada um, Senhor, possa estar na sua casa, como filho amado que é do Senhor. Amém. Que Jesus te abençoe. Feliz aniversário. Vamos orar pela Lécia e pelo Paulo que está aqui, que mandou uma mensagem para nós muito legal. Pai, você trocar a vida da Lécia diante do Senhor. Essa cirurgia, os médicos, a aprovação. Como igreja do Senhor, nós pedimos ao Senhor um milagre em favor dessa criança. Pedimos ao Senhor que, em nome de Jesus, opere. Ela faz parte dessa casa, dessa família. E como igreja, nós clamamos pela saúde dela, para a glória de Jesus. Colocamos a vida do Paulo agora diante do Senhor. E agradecemos por tê-lo no nosso meio. Te agradecemos, ó Deus, pela presteza e por o Senhor ter usado um Douglas na hora. Ele teve uma parada cardiorrespiratória e esses irmãos nos socorreram. Muito obrigado por podermos viver isso como casa. Obrigado porque ele está se estabelecendo. E oramos, ó Deus, para que no próximo domingo ele possa estar no nosso meio. É muito bom ter ele conosco. Obrigado por tudo, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Jesus te abençoe. Oh!